gravando? Já. Agora ele está gravando. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui na reunião do GPVozia, Grupo de Estudo, Prática e Pesquisa em Voz do Instituto de Artes da Unesp, que a cada 15 dias recebe uma convidada, um convidado para nos trazer uma palestra. E hoje, dentro da série Mulheres e Suas Vozes, que o grupo inaugurou há algumas semanas atrás, nós teremos o prazer de receber a Mazé Torquato Chotil, que vai nos falar a respeito da Maria da Aparecida, que foi uma importante cantora lírica negra. E também, nesta palestra, a Mazé está lançando o livro a respeito da Maria da Aparecida, que depois nós daremos maiores informações onde vocês poderão encontrar esse livro. Então, sem mais delongas, eu agradeço mais uma vez a Mazé pela disponibilidade, a gentileza de estar conosco aqui nessa tarde. Ela fala diretamente de Paris. Então, passo a palavra para a Mazé. Muito obrigada, boa tarde a todos, para vocês aqui já são boa noite, 20h36. Eu queria agradecer ao professor Fábio por essa possibilidade de estar aqui hoje com vocês, né, e de falar da Maria da Aparecida, que realmente é uma cantora importante para a música popular brasileira, não só popular, para a música brasileira, né? Cantor lírico, cantor MPB, cantor folclore. E eu queria só, se você me permitir, Fábio e vocês, saber um pouco quem já ouviu falar da Maria da Aparecida antes desse convite. Alguém já ouviu falar? O Fábio? Não sei, não estou vendo os outros, eles estão com o microfone fechados. Não, acho que não. Felipe, conheci através do Fábio, beleza, ok. Então, Maria da Aparecida, primeiro falar de quem sou eu, né, de onde eu falo. Eu quero dizer que eu não sou música, não conheço música, meu marido toca canção francesa, minhas filhas fizeram música, mas eu não conheço música, nunca estudei música, não sei música, mesmo se durmo todas as noites com som de música do século XVI, por exemplo, eu não sou uma pessoa que fala do ponto de vista de música, né? Quando eu sou uma pessoa que fala, eu sou jornalista, pesquisadora e autora, tenho uns 11 livros publicados com este, né? Como vocês verem aqui, tem 3 do Mato Grosso, Lembrança do Sítio, Lembrança da Vila, e minha aventura na colonização do Oeste, minha Paris Brasileira, um guia turístico, depois tem um trabalho de pós-doutorado que eu fiz aqui, junto à Escola de Outros Estudos em Ciências Sociais. Eu diria que minha preocupação é mais memória e trabalhadores, de alguma forma, né? Então, esse trabalho me deu Trabalhadores Exilados, L'exil ouvrier, em francês, porque estava aqui. Depois desse trabalho dos operários, eu fiz a biografia Maria da Aparecida, minha segunda biografia. A primeira foi José Ibrahim, que era o sindicalista de 1968, em Osasco, onde eu vivi, onde mora minha mãe. E, para dizer também, depois é um romance na rota de traficantes de obras de arte, e Maria Aparecida. O ano passado, a gente editou Maria da Aparecida em francês. O livro foi traduzido em francês e foi editado aqui o ano passado. Eu queria dizer outra coisa importante também, é que a Maria da Aparecida morreu em 2017, ela tinha vendido o apartamento dela num sistema francês que se chama Viager, e nesse sistema, a pessoa que compra dá um tanto inicialmente e paga uma quantia todos os meses. E quando a pessoa morre, a pessoa que comprou recupera o apartamento. E nessa história, Maria da Aparecida nunca se casou, nunca teve filhos, a gente vai ver que ela se criou numa família, mas nunca como eu disse, nunca foi... Ela continuou vivendo na casa da família sem que tivesse sido adotada pela família depois da morte da mãe.
Pois é, e eu estou muito feliz porque ela morreu, a gente criou uma associação aqui na França, os Amigos da Maria da Aparecida, vocês encontram uma página no Facebook, mas também uma página na internet, onde o livro em francês é vendido, eu dei os direitos autorais para a associação, de forma que a Maria da Aparecida, a gente possa fazer um recital, a associação está atualmente conversando com a prefeitura de Douai. Maria da Aparecida, ela não queria que as cinzas delas, o corpo, fosse para o Brasil, ela queria ir para Douai, que é a cidade onde está enterrada o pintor Félix Dabici, que foi seu amante, a gente vai ver, foi grande amigo, e se encontra lá. Então, a intenção da associação, segundo, porque a gente nunca achou o testamento, é que a Maria da Aparecida possa ir, como ela queria, ao lado do Félix Dabici, nessa cidade de Douai. Então, existe a associação, está em discussão com a prefeitura, de forma que o corpo dela, que está no cemitério aqui no sul de Paris, possa ir para lá. Ok? Então, disso dito, a gente vai passar para o slide seguinte. Eu já disse isso, livros publicados, eu vivo na França há 35 anos, né? Então, eu estou muito sensível às questões França-Brasil, através, né, o Ibrahim, que viveu aqui um certo tempo durante o exílio, mas também Maria da Aparecida, que viveu aqui mais de 50 anos, no final do século passado. Essa é Fábio, eu esqueci de falar a poesia do Vinícius de Moraes para Maria da Aparecida. Podemos fazer agora, né? Antes de falar disso. Olha, a Maria da Aparecida conheceu e conviveu, era muito amiga de escritores, de poetas e de artistas de todos os universos. Uma das pessoas amiga foi o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, e que escreveu, e consta na biografia, uma poesia. Eu extraí um texto. Ele diz o seguinte: Maria da Aparecida, tua voz é uma voz que vem das entranhas do vento, dos coqueirais, do sigilo dos minerais e das formas vulcânicas do amor. Terrestre, telúrica, mulher. Tua voz da Aparecida é aparição, fulgurante, sensitiva, dramática, e vem do fundo negro luminoso de nossos corações. E vai, e volta, e vai. Maria da Aparecida do Brasil, aparecedoramente cantariu. Então, a gente utilizou o título do livro, é Maria da Aparecida, Negro Luminosa Voz. Vou abaixar essa tela aqui. Então, a minha pesquisa, vamos voltar aqui, a minha pesquisa foi baseada, como eu estava dizendo, o comprador pediu para entrar. Maria da Aparecida ficou, então, eu não conheci Maria da Aparecida, mesmo vivendo 35 anos, porque nos últimos 20 anos ela já não cantava mais. Ela morreu com 91 anos, mesmo se os documentos dela dizia 81. Maria da Aparecida, um momento da vida dela, ela mudou, ela nasceu em 1926, ela mudou o 2 para 3, então ficou 1936, é o que consta nos documentos, dos últimos documentos dela. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu perdi o fio, mas o que eu queria dizer é que, assim, da pesquisa, porque eu trabalhei com entrevista de pessoas que conheciam, os amigos delas, brasileiros, franceses, e também arquivos franceses, a Biblioteca Nacional, os arquivos da Ópera de Paris, os arquivos ligados à música da Biblioteca Nacional, os arquivos nacionais, porque eu não tive acesso, todo esse trabalho foi feito sem o acesso aos arquivos dela. Ela tinha 2 malas, segundo amigos, 2 malas contendo fotos, contendo correspondência e contendo, possivelmente, uma biografia, uma autobiografia. A pessoa que cuidava dela nos últimos anos dizia que ela escrevia muito, e a gente supõe que ela poderia ter escrito uma biografia, mas todo esse material está em algum lugar, porque essa pessoa entrou no apartamento pedindo a autoridade que deu e colocou todos os negócios, os pertences da Maria da Aparecida, num lugar que a gente não conhece. Como ela não teve filhos, e como ela não tem o representante legal dela é o consulado aqui na França, o consulado achou que tinha enterrado, depois de 2 meses, ela correu o risco de uma
de ir para uma vala pública, né? E o consulado achou que tinha feito a parte dele porque tinha que pagar um certo número de, um certo valor, né? Então, uma pessoa dessa importância, então a gente não tem para explicar que eu trabalhei sobre fontes outras que os arquivos da Maria da Aparecida, que eu espero que um dia a gente possa recuperar, porque a gente aborda um certo aspecto da vida de uma pessoa, mas muitos outros poderiam ser abordados se a gente tivesse, né, os arquivos. Então, o que eu escrevi são, né, os primeiros anos, Provocando a Sorte, o encontro com Félix Labice, a gente vai ver mais adiante, uma lenta ascensão no Teatro Municipal, sucesso na Ópera de Paris, a carreira lírica. Em 1974, ela tem um acidente e ela vai para a música popular brasileira em 77. Depois tem um capítulo que fala da negritude e arte lírica, a perda do Félix Labice, o crepúsculo, a morte em tempo de férias. Ela morreu durante as férias aqui, julho e agosto são férias escolares, então ela teve a chance, malchance, né, de ter morrido nessa época. Isso quer dizer que os franceses saem de férias e é difícil ter toda a administração para, né, então ela sofreu disso também, mais de 2 meses no Instituto Médico Legal, sem poder ser enterrada. Então, vamos adiante. Eu queria, então, Fábio, que vocês passassem, Felipe, o primeiro vídeo, uma produção que foi feita para falar do livro, um resumo um pouco do livro, né? Mas com música, feita pelo o Felipe Dourado, e imagens pela Clara Chotil, tem as vozes a gente vai ver no final é um vídeo de 4 minutos, por favor, Felipe. Já está aí no chat, então vamos ouvir com os microfones, depois voltamos.
Eu não anotei o horário de começo, dura uns 4 minutos, vocês me digam quando acabar. Pronto, Mazé. Beleza. Então, é isso uma forma geral de ver a artista, né? A minha pergunta, quando as redes sociais estavam procurando por ela, era era, né, Maria da Aparecida. Então, as minhas pesquisas, artista lírica, mezzo-soprano, intérprete do repertório clássico. Depois do acidente, ela passa para a música popular brasileira. Ela sempre cantou folclore. Aliás, ela chega aqui em Paris com Valdemar Henrique e grava o primeiro disco dela de folclore. Artista culta, eu diria, são raros, é difícil encontrar um artista, eu acho que o Fábio diria, de ter podido cantar lírico, mas música popular brasileira e folclore, se múltiplo, né, enquanto artista. Ela era bem aberta às artes, era amiga de pintores, de escritores, ela tinha e a gente vendo, tem muitos artistas que falaram dela, fizeram poesias, como o Carlos de Andrade, mas muitas outras pessoas, escritores americanos, por exemplo, falaram sobre a voz e a música dela. A procura do pai, uma das características da Maria da Aparecida, ela é filha de uma negra que trabalhava em São Paulo, numa casa de brancos, e o filho da família a engravidou. E mandou, a gente não sabe muito bem como, segundo eu não pude apurar isso, mas mandou a mãe para o Rio de Janeiro. E a Maria da Aparecida, então, tem sempre a procura do pai, ela sempre quis saber, procurou informação, mas nunca teve uma informação que pudesse colocar ela na estrada do pai para conhecer. Ela tinha também uma religiosidade, é muito católica, praticante. Depois do acidente de 74, ela vai voltar à prática. Ela tinha na casa dela, algumas jornalistas falam que chegou para entrevistá-la e que no corredor tinha várias imagens de santo e que ela rezava sempre. Nos últimos tempos, por exemplo, ela não ia mais à igreja, porque ela gostava de igreja, pela beleza, né, das igrejas físicas, mas também pelo que ela acreditava. E nos últimos tempos ela não ia mais à igreja, caiu uma vez, tinha medo de sair de casa, ela rezava muito em casa. Eu tinha várias imagens. Ao sucesso, lembrando que o Valdemar Henrique preparou para atingir o sucesso e administrá-lo, segundo o que ele disse ao jornalista, escritor que escreveu a vida dele.
Então, Maria da Aparecida, eu coloquei essas 3 imagens, né? Então, a imagem da artista lírica, depois o disco que ela fez com Baden-Powell, Maria da Aparecida canta Baden-Powell, e o primeiro recital que ela deu aqui em Paris foi este aqui, da foto mostra essa embaixo à direita, não sei se isso mostra, e o convite, né, é um convite, então foi em 1961, ela chega em Paris em 1955, quando grava o primeiro disco, e depois ela faz o conservatório, depois de ter feito o Conservatório Nacional do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, na época, capital do Brasil, ela veio para cá, ela fez o Conservatório Nacional, que vocês devem conhecer, né? A gente encontra de vez em quando, aqui perto de casa tem sempre um brasileiro vindo fazer aperfeiçoamento nesse conservatório. Então, ela fez também esse aperfeiçoamento. Ela teve muitas medalhas, é uma pessoa que foi officier d'art et de lettres chevalier de la Légion d'honneur, e que entregue pelo presidente François Mitterrand na época. Ela teve também a medalha d'argent de la Ville de Paris, entregue por Jacques Chirac, eu não tenho o dia da entrega, mas tem essa foto aqui, onde ele se encontra numa reunião onde tinha o ex-presidente, o último presidente militar do Brasil. Ela tem também a Ville de Paris, eu esqueci da medalha do Rio Branco, né? Foi ela importante distinção brasileira, diploma de honra do Américo Carlos Gomes, prêmios, né? Ela teve, o primeiro prêmio dela foi a medalha da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, em 1950, e depois medalha de prata do concurso. E eu não sei exatamente, eu não pude apurar se ela teve a medalha, foi depois da ABI, claro, mas eu não sei exatamente quando, porque eu não consegui contato ou resposta do concurso internacional de música que ainda existe, né, Fábio? É conhecido esse concurso, né? Sim. Então, ela teve discos premiados, a Maria da Aparecida, eu levantei pelo menos uns 20 discos, dos quais 4 premiados, né? Ela teve Chant Brésilien, com Turíbio Santos, ganhou um prêmio da Academia Lírica em 69, Le Plus Beau Chant Brésilien, com arpista da Ópera de Paris, Bernard Gallet, em 72, a gente vê a foto aqui do lado. Ela canta o Brasil, foi um disco que também recebeu um prêmio, do disco francês em 72. Brasileiríssimo também teve um prêmio, esse disco é de 88. Então, como eu disse, a família, ela nasceu, então, Maria da Aparecida, de Aparecida com 2 P's, Marques, depois ela juntou, né, Maria da Aparecida, de apóstrofe Aparecida. Era o nome que ela usava. Dia 17 de janeiro de 26, no Rio de Janeiro, na Tijuca, no Brasil. Como eu disse, os documentos dela data de 1936. Filha de Dulcinea Marques, e ela inventou o Rus, tem a biografia dela, e ela inventou o nome de um pai. Ela inventou o Silvio, na biografia dos Rus, ela inventou o nome para o pai, que ela nunca conheceu. Então, como eu disse, a mãe foi grávida, foi para o Rio de Janeiro, foi trabalhar como cozinheira numa família, né? Eu tenho algumas fotos de 6 meses da primeira comunhão, lá pelos 8 anos. Ela, então, foi nascida e criada no seio dessa família de advogados, Germano e Lucília de Azabuja. A família tinha 3 filhos, Maria Zélia, Luísa e Gilda. A grande amiga Gilda era também professora de música e era grande amiga, tinham grandes afinidades. Ela, então, Maria da Aparecida, teve a mesma educação que os filhos do casal, estudou piano, dança e canto. Sua mãe morreu aos seus 6, 8 anos, eu não sei exatamente quando, e ela continua a viver na família, mas não foi adotada oficialmente. Isso quer dizer que, na morte, a Interpol, que foi chamada para encontrar familiares, terminou encontrando essa família, os sobrinhos, né? Ela considerava sobrinhos essa família, essas pessoas, mas como não tinha ligação oficial, então a Interpol deixou de lado e ficou por isso.
as amigas, ela tinha a Diva, que era uma grande amiga dos tempos, porque a Maria da Aparecida, depois antes de falar da ópera, a Maria da Aparecida, ela se formou professora, ela era professora no bairro Pavuna, do Rio de Janeiro, mas logo ela viu que não era para isso, continua a ser professora, porque precisava trabalhar, mas ela foi trabalhar em rádio, ela tinha uma bela voz, foi trabalhar no rádio, e foi depois disso que ela vai entrar para o Conservatório Superior de Música do Rio de Janeiro. Na Ópera de Paris, então, ela vai gravar Carmen, né? O sonho ela não pôde, então, fazer carreira no Brasil, porque depois que ela obteve o prêmio da Associação Brasileira de Imprensa, em 1950, ela quis, claro, sonhou ter uma carreira no Teatro Municipal, mas disseram para ela que negra não cantava no Teatro Municipal. E mesmo se negras americanas cantaram, ela viu cantar negras americanas no Teatro Municipal, mas uma brasileira, como os brasileiros ainda têm esse sentimento de dar muito valor ao brasileiro, né? Então, ela teve que se expatriar. Então, ela vai cantar Carmen, que era o grande sonho. Ela chega em Paris, vai demorar um certo tempo, vai se formar, se aperfeiçoar, até chegar em 65, ela chega em Paris em 55, ela canta coisas, ela grava disso e tal, e vai fazer outras óperas, mas é em 65 que ela vai realizar o sonho de cantar na Ópera de Paris. E eu coloquei que a gente possa ouvir um pequeno trecho de uma gravação que foi feita para a rádio MEC nos anos 80, com o Lauro Gomes que a entrevistou, e nessa entrevista, que dura 2 horas, um especial Maria da Aparecida, ele vai resgatar não sei onde, porque eu sei que a Rádio MEC, os arquivos estavam indo, não sei para que lugar, quando a gente sabe que está indo para algum lugar, termina desaparecendo, e o Lauro Gomes, então, resgatou essa entrevista de 2 horas, onde tem, está aí na internet, depois vocês podem ver a totalidade da entrevista de 2 horas, mas a gente vai ouvir um trecho, que ele coloca a Carmen em 65, porque ela canta em 65 no Brasil, antes de cantar aqui na Ópera de Paris. Tá bom? É uma gravação que tá só uns 3 minutos iniciais para ver a voz e o trabalho. Está aí no chat para a gente ouvir. Então, mais um minutinho para depois, só para ter essa ideia, né, desse resgate, e depois cada um pode ouvir a totalidade. Ok, mas Ok, beleza. Então, eu anotei aqui que Carmen, então, ela cantou no Rio de Janeiro, né? E que foi um grande sucesso da imprensa, né? Teve muitos artigos elogiando, tanto no Brasil como aqui na França. Aqui na França, a imprensa de direita e de esquerda falou muito do trabalho da voz, né? Dessa voz que chegava. Aliás, ela dividiu um prêmio com a outra cantora neste ano.
Então, ela cantou Carmen, primeira vez em 65, várias vezes. É preciso dizer que ela não trabalhava, ela sempre foi brasileira, né, nunca pediu nacionalidade francesa, portanto, ela não podia integrar uma companhia, né, enquanto artista francês. Mas ela cantou aqui na França e toda a Europa enquanto artista estrangeira, né. Então, ela cantou em 65, algumas vezes, e 68 também. A gente vê algumas imagens da imprensa. Ela cantou antes de cantar em Paris e no Brasil, ela cantou a Carmen na Ópera de Bordeaux. Carmen era uma peça que ela gostava muito de cantar, isso não quer dizer que ela não cantou outras, né? Por exemplo, em Bordeaux, ela cantou em 63, 64, 67, Carmen, mas também Jeanne d'Arc Boucher, Les Fiançailles à Saint-Domingue. Ela cantou também em outro catedral, Saint-André, também em Bordeaux, Les Fiançailles à Saint-Domingue. Ela cantou ópera em várias óperas na Europa, na Bélgica, na Romênia, na Bulgária, cantou também na África, em um monte de países, mas sobretudo na França e na Europa. Repertório clássico, né, Carmen, Ópera de Paris, Ópera de Bordeaux, Teatro Municipal de São Paulo, Teatro Municipal do Rio de Janeiro. São Paulo também, eu tenho registro que ela cantou no Teatro Municipal de São Paulo, não sei que data, mas tem alguém que me disse que ouviu ela cantando no Municipal de São Paulo. L'heure espagnole, Dialogue des Carmélites, Dandon e Aîné, Les Fiançailles de Saint-Domingue, como eu disse, todos esses clássicos, algumas imagens, também West Side Story, Neuvième de Beethoven, La Rhapsodie de Brahms, várias, a música folclórica, como eu disse, ela chega na Europa para uma turnê, uma turnê com Valdemar Henrique, que é pianista e compositor, né, e que ela chega pela Portugal. Portugal, ela tem uma turnê que gira entre Lisboa, Madrid e Paris. Quando ela chega em Paris, já tinha cantado nesses dois outras capitais, e ela vai mostrar esse trabalho, e em Paris que ela vai gravar, então, como eu disse, o primeiro disco, Chant Brésilien, em 1955, que se encontra na Biblioteca Nacional Francesa, como vários outros discos que ela fez, está na Biblioteca Nacional, a BNF. 67 ou 68, recitais na Europa, Curupira, Trem de Alagoas, em matérias de música folclórica, né? A Maria da Aparecida Canta o Brasil, foi o disco com o pianista Voguet, que teve prêmio, Chant Brésilien, também faz parte, com Turíbio Santos, onde tem Engenho Novo, e todas essas peças também do Heitor Villa-Lobos. Outros compositores que ela gostava de cantar, Valdomiro Henrique, aí também tem um trecho do Uirapuru, também da gravação do Lauro Gomes, da entrevista do Lauro Gomes. É um trechinho que dura 2, 3 minutos.
Ok, mas é. Maravilha. Então, eu listei alguns autores que ela gostava de cantar. Claro, o Valdomiro Henrique foi um grande parceiro, mas ela também cantava Villa-Lobos, Jaime Ovalle, Ekel Tavares, Francisco Mignoni, Hernani Braga. E nos shows que ela fazia, depois de que ela passou para a música popular brasileira, ela sempre ajeitava e colocava, organizava os cantos para ter uma coisa ou outra de um compositor que ela gostava em termos de música folclórica. E divulgou, né? Eu acho que Maria da Aparecida foi uma pessoa importante, porque ela divulgou a música brasileira aqui durante 50 anos, né? Então, vamos para Alencar Pinto também, eu tinha colocado, aqui ficou muito próximo, né, existe aqui no Instituto Nacional de Audiovisual Francês, todo mundo pode ver, pode ir na página deles, ina.fr, e teclar Maria da Aparecida, vai sair uma série de filmezinhos, né, que ela gravou, e tem entrevistas também, interessante, claro, tudo isso em francês. Mas tem Tambatajá. Tambatajá ela gostava muito de Tambatajá, aliás, a pessoa que ajudava ela nos últimos anos, dizia que quando ela estava triste, ela cantava, ela pedia, a pessoa, Eni, pedia para ela cantar alguma coisa, e Tambatajá é sempre algo que ela cantou. Tambatajá foi ela cantou pelo menos 2 vezes quando ela chega por aqui, nas primeiras apresentações aí, em 1966, nas primeiras apresentações na televisão francesa, Tambatajá. E o Fábio, que já viu, né, esse trecho, fica perto do outro, mas é rapidinho, é interessante ouvir e depois comentar. Fábio, gostaria que você comentasse e dissesse o que você me disse em outro dia, pode ser? Sim. Então está aí no chat, vamos ouvir.
Ok. Beleza. Então, Fábio, você tinha dito as suas impressões ouvindo esse... Então, a primeira vez que eu ouvi esse vídeo, vocês também conhecem essa peça e sabem que o acompanhamento do piano não é esse, né? Então, é curioso como esse pianista francês criou, não sei de onde, esse acompanhamento que, inclusive, ele tira o aspecto melódico e rítmico que o Valdemar Henrique colocou. Então, seria interessante descobrir da onde veio esse acompanhamento que ele fez, porque é uma música, vira outra música, né, para quem conhece o Valdemar Henrique. Aí eu comentei isso com a Mazé. Uhum, muito legal. Eu estou vendo que a hora está passando rápido, né, Fábio? E eu vou tentar ir mais rápido para que a gente possa trocar algumas ideias no final. Acho que você tinha me dito 1 hora, mais 15 minutos para a coisa, né? Então, eu queria dizer que ela passa para a música popular brasileira em 1977, depois do acidente de 1974. Ela passa 3 anos fora dos palcos, porque ela foi um acidente de carro, onde a cabeça dela passa pelo vidro, ela tem estilete de vidro nos olhos, a testa foi atingida, ela passa 3 anos para se recuperar desse acidente, com tratamento nos olhos importante, na testa e tal, até poder voltar. Então, ela decide, né? Ela não consegue, esse acidente impede de cantar, ela não para de cantar lírico, não para de cantar trechos de ópera, outras coisas clássicas, mas ela não pode cantar uma ópera de 2 horas, a voz dela sofreu, e ela não podia mais tocar. É preciso dizer que ela também, eu não sei em termos de matéria de voz, o cantor, ele pode cantar até quando, né, como é que é a voz, muda, não muda, mas ela, preciso dizer que ela tinha 77, ela é de 26, ela tinha mais idade do que ela dizia ter, lembra? 10 anos de diferença. Então, ela não parou por inteiro de cantar ópera, mas ela foi para a música popular brasileira porque não podia cantar uma ópera inteira. Após esse acidente, ela tinha amizade com Vinícius, com muitos brasileiros da música popular brasileira. Ela falou, agora ela tinha sido convidada anteriormente para fazer música popular brasileira, ela achou que tinha muitas cantoras que não era o momento, mas naquele momento, ela pensou, ela foi procurar o Vinícius, que ela conhecia aqui, porque tinha sido embaixador, mas o Vinícius já estava com outro casamento na Argentina. Aí de lá ele disse para ela que procurasse o Baden Powell, que estava por aqui. Na época o Baden Powell estava por aqui, então ela procurou e eles decidiram, então, fazer esse disco juntos, foi o disco que ela mais vendeu, foi um disco que se cantou aqui na França inteira, e no Brasil também, segundo artigos que eu li. Ela fez um brasileiríssimo prêmio, né, que teve texto do Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Dorival Caymmi, e ela canta também, tem alguns discos em que ela traduziu esse disco, por exemplo, Maria da Aparecida Construction, ou a construção, né, do Chico, que ela traduz e canta nesse disco. Então, ela foi uma época muito interessante e sempre ela combinava nos shows de fazer alguma coisa, ela cantou até cantos
no Bobino, eu acho que dos shows dela, ela cantou até música de umbanda, de candomblé, né? Ela dizia que era uma forma de resgatar o lado negro da mãe, né? E ela sempre misturava, queria mostrar o que era o Brasil através da sua música, né? A discografia, eu contei, como eu disse, pelo menos 20 discos, né, dos quatro premiados, eu já falei para vocês qual era, eu disse também, para mim, ela foi uma grande embaixadora da música brasileira por aqui. Esses discos, alguns... os discos que eu encontrei, como eu disse, como eu não tive acesso aos arquivos dela, eu não posso, eu suponho que tenha mais, mas são discos que eu achei na Biblioteca Nacional Francesa, alguns da Mara Guimarães, que foi a attaché de presse da Maria da Aparecida, francesa, aqui por muitos anos. Tem essa relação, Maria da Aparecida era uma mulher grande, bonita, ela ganhou um prêmio, a mulata, né, mulata não é um termo que a gente usa mais, mas ela ganhou o concurso da mulata, a mais bela mulata, quando ela trabalhava no rádio, era locutora de rádio, ela ganhou esse concurso. Era uma pessoa que impressionava pela bonita, até amigos franceses que eu conheci, que eu entrevistei aqui nos últimos anos da vida dela, dizia que era uma pessoa, e depois ela era vestida por costureiros, então, a beleza total. Ela, então, foi musa do pintor Félix Labisse, foi muito importante para ela. Esse Félix Labisse era pintor surrealista. Ele já conheceu o Brasil, ele visitou o Brasil várias vezes com a companhia Barrault-Renault, era amigo de Jean-Louis Barrault, cuidava da decoração e costumes de peças de teatros, né? Então, ele tinha ido para o Brasil, quando conheceu em 59, ele já tinha viajado muitas vezes para o Brasil. E ele conhece então a Maria da Aparecida em 59, talvez antes, porque Maria da Aparecida, durante o período, quando ela chegou aqui, quando fazia aperfeiçoamento de música, ela cantava em boates, para viver, né, os cantos, a vida por aqui é muito cara. Então, ela conheceu o Félix Labisse, em 59, então, ela não volta para o Brasil, Valdemar Henrique, que vem em 55, volta para o Brasil, depois da turnê, e ela continua aqui depois de 55, justamente para ver quais possibilidades de cantar na ópera como ela queria. E os quadros, o pintor Félix Labisse vai pintar uma série de quadro Mulheres em Azuis, que ficou muito conhecida, que a gente vê no filminho, né, no vídeo, que ele não sabia como pintar a cor dela, e ela teria dito, né, que pinte de azul, porque assim verá que eu não sou branca. Então, ele pintou, esses quadros ficaram muito conhecidos, famosos, e a Maria da Aparecida utilizava a Maria da Aparecida, aquele que a gente viu no início dessa apresentação, que como foto dela para as apresentações que ela fazia no Brasil, por aqui, ela utilizava aquele quadro que é muito bonito, um quadro redondo. E ela, depois da morte do pintor, então foi uma ligação com o pintor Félix Labisse que durou pelo menos 20 anos. Ela foi musa, foi amante, foi amiga, o acompanhava em muitos lugares. E depois da morte, a gente vê nessa foto lá, né, ela ia todos os anos colocar flores na tumba do Labisse, que é nessa cidade do Douai, que eu disse, onde ela deve ir se tudo correr bem. A gente vê em exposição em Douai, ela ia para Douai com o Labisse, nas festas, tem uma festa anual da cerveja, um lugar que gosta, o norte da França gosta muito de cerveja, e tem uma festa todos os anos em Douai, uma festa da cerveja, e ela o acompanhava nessas festas. Então, depois da morte, como eu disse, ela visitava o cemitério para as flores, mas ela também tinha uma relação importante, ela doou, ela continuou a fazer visitas, manter a memória do Labisse, né? Ela deu o Museu de Douai, La Chartreuse, o Bonheur d'être aimé, ela deu
para o Museu Nacional, no Centro Georges Pompidou, que a gente chama Museu Beaubourg. Ela deu esse quadro, que é um dos mais conhecidos dele, que foi a família doou para ela, e ela deu para uma forma de manter a imagem do Labisse. Então, a gente vê depois, ela organizou com o Jean Binder, que é o biógrafo do Labisse, realizou várias exposições, não só em Douai, mas na França inteira. E eu mostro aqui os quadros rapidamente. Eu falo desse quadro Maria da Aparecida, esse quadro aqui em azul, né, esse aqui, e vários outros quadros, que pelo menos 14, 15 quadros representando Maria da Aparecida, ele pintou. Ela, aliás, Maria da Aparecida foi muito pintada por outras também, outros artistas, né? Ela foi também escultores escultaram. Ela foi modelo de escultores também. Eu botei aqui algumas fotos com Labisse, né? Com o Baden vindo para o Brasil, na Academia Francesa de Letras, na Academia Brasileira de Letras, em 65, era muito ligado, como eu disse, aos homens de letras, e ela visitou a Academia Brasileira de Letras na época. E aqui essa foto na casa dela, né, cercada de telas do Labisse e de outros. Ela gostava muito, praticava esporte, é uma pessoa que praticava esporte, achava que o canto deveria praticar. Ela corria no Bois de Boulogne e andava muito de bicicleta, entre outros esportes que ela gostava de fazer. Sua negritude, ela sempre tinha orgulho de ser negra, tem mais de 21 livros onde ela vai discutir com sociólogos, antropólogos, a questão negra, e na casa dela tinha pelo menos mais de 20 livros que saíram, que falaram, autores falavam, tinha depoimento dela nesses livros. Então, a gente viu que ela tinha partido do Brasil com a impossibilidade de fazer carreira, né? Tem informação que ela teria participado do Teatro Experimental do Negro, né? Que era muito amigo do Grande Otelo e que era parte dessas pessoas, era amiga também de artistas como o Azezé Mota, o Grande Otelo, eu disse, e vários outros. Esse é um artigo onde ela fala de racismo, como é que era no Brasil, que uma vez ela ganhou, né, um campeonato de tênis no Rio de Janeiro, de manhã e à tarde, quando voltou para o prêmio, não deixaram ela entrar porque pensaram que ela não fazia parte não podia ganhar um prêmio enquanto negra. Eu não sei se a gente vai ver, talvez não, ela fez uma música, Angelitos Negros, talvez não, ou talvez no final, se possível, se tivermos tempo, sobre justamente os pintores, porque os pintores, né, não pintam negros, anjos negros, né, porque somente anjos brancos. Ela foi sempre muito, a imprensa brasileira, a imprensa francesa, sempre falou da Maria da Aparecida, inclusive eu achei essa entrevista, lembra na Veja, nos anos 70, 80, a Veja tinha as páginas amarelas, que era muito reputada, só convidava gente de muito importante, né, em todas as áreas, e a Veja, as páginas amarelas, entrevistou a Maria da Aparecida, a voz de dois mundos. Então, a poesia que foi publicada inicialmente por Carlos Drummond de Andrade, no Jornal do Brasil. O que eu posso dizer? Vários, né, passando rapidamente, para a gente ter tempo de falar um pouco, capas de revistas, por exemplo. A morte, então, ela morreu em Paris, como eu disse, 4 de julho de 2017, ela tinha escolhido Paris desde o final do 1950, vivia sozinho, ela não via mais os amigos, ela cortou ligação, e os amigos acreditam que, para não mostrar que ela estava uma pessoa orgulhosa, Maria da Aparecida, uma pessoa bonita, que não queria se mostrar aos 90 anos, então ela cortou a relação com a família no Rio de Janeiro,
desde 2013, mandavam cartas que voltavam, ela não respondia ao telefone. Então, foi enterrada 2 meses após a morte. Eu fiz essa foto no dia do enterro com alguns amigos, restrito, né, porque justamente todos os amigos, ela perdeu com a idade, os amigos já tinham desaparecidos. Então, para preservar seu patrimônio cultural, foi criada a Associação Os Amigos da Maria da Aparecida, que eu disse que está pedindo à justiça que a gente possa ter esse material, as coisas delas, né? E esse Instituto Maria da Aparecida, que deve ser criado no Brasil, eu acho que quem quiser ir mais adiante, como eu disse, existe o Instituto Nacional Audiovisual Francês, onde tem gravações de rádio e de televisão, tem a Biblioteca Nacional Francesa, onde tem muitos discos dela, e essa biografia agora, né? E o futuro, eu gostaria de falar um pouco do futuro, porque essa biografia, as duas, a intenção é de resgatar, como diz uma amiga, desenterrar a Maria da Aparecida. Ela merece que os universitários possam trabalhar, né? Como eu disse, eu fiz um aspecto musical da obra da Maria da Aparecida, um aspecto sobre, né, por que é que tantos pintores e escultores se interessou, né, tinha essa ligação, né, era uma pessoa muito alegre, muito comunicativa, Maria da Aparecida. Então, eu acho que trabalhos universitários, e vocês é uma universidade, né, e eu acho que poderia ter interesse, talvez alguns alunos, né, e eu acho também, por exemplo, depois eu pediria ao Fábio algumas dicas para informar o mundo musical dessa biografia, o mundo afrodescendente também, a gente tem informado, mas eu tinha pensado, como eu tinha pensado para o Ibrahim, seria nos conservatórios, escolas de música, poderia dar o nome Sala Maria da Aparecida, por exemplo, Auditório Maria da Aparecida, seria uma forma, né, de manter a imagem dela viva, porque quando você vê Maria da Aparecida, você questiona quem era. Porque o Teatro Municipal do Rio de Janeiro quando ela cantou, se colocou uma placa da passagem dela, do canto dela, em 65, e uma das reformas do teatro, como muitas outras coisas que se faz, desapareceu. Não só a placa dela, mas todos os outros cantores que passavam por lá tinham uma placa comemorativa. E todas as placas, eu nunca visitei o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mas aparentemente, o Fábio talvez saiba disso, as placas sumiram. Então, mais uma vez, sumir com a memória, né? Então, seria incentivar e dizer para todas as escolas, universidades, por que a gente não pode dar o nome de Maria da Aparecida a um lugar, alguma coisa que possa lembrar. Os arquivos, novas pesquisas, é isso. Eu acho que eu encerraria por aqui, depois, para afinar, a gente passaria a música, se a gente tiver mais me desculpa, eu voltando para sim, eu queria dizer que, pois é isso, antes de passar a Fábio, que poderia fazer um meio de campo com as questões, seria que esse livro, então, está sendo lançado nesse mês. Esse livro foi editado pela editora, eu não tenho nenhum livro aqui, porque saiu ontem, chegou em São Paulo, mas não deu para chegar aqui ainda. Mas vocês viram a capa, né? A capa, eu vou voltar para a primeira página, essa capa aqui, essa é a capa da edição brasileira pela editora Alameda. A gente tem uma página Facebook, Maria da Aparecida Biografia,
é a página da Maria da Aparecida, onde quem quiser seguir, porque tem, na sexta-feira próxima, 18h30 no Brasil, 22h30 aqui na Europa, vai ter um lançamento oficial com a editora. Mas a gente vai fazer também outros lançamentos temáticos, quer dizer, fazer um assunto, por exemplo, no dia 14, sábado 14, às 15 horas no Brasil, a gente tem uma live que vai ser divulgada através dos canais da editora Alameda, e na página Facebook está o endereço, onde se conectar para ouvir, com, digamos, mais música com o André Heller, que é professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas também é o diretor artístico do Teatro Municipal, o Lauro Gomes, né, que fez a entrevista com Maria da Aparecida, que vocês ouviram uns trechos, e a Esther Freire, que é maestrina, que é de São Paulo, e que vai criar o Instituto Maria da Aparecida, que é uma super ideia para manter o nome vivo da Maria da Aparecida. Dia 21 de novembro, isso mesmo 15 horas no Brasil, 19 na França, a gente vai ter vamos falar da impossibilidade pela cor da pele de não fazer carreira no Brasil, com a Dione Carlos. Dione Carlos, ela ganhou o prêmio Zé Ramalho de teatro em São Paulo, não sei se vocês conhecem, para montar uma peça no começo do ano que vem, está atrasada por causa do coronavírus, mas uma peça que se chama Ópera Negra Maria da Aparecida. E com a Betânia Gomes. Betânia Gomes é uma dançarina que vive nos Estados Unidos, foi para lá, foi a primeira bailarina do Harlem Ballet, e que a gente vai discutir, então, essa impossibilidade de fazer carreira no Brasil, ainda hoje, ainda nos dias atuais, ou não. E dia 28 de novembro, no mesmo horário, a gente vai fazer uma live com a família. Entre essas lives, eu tenho apresentações em bibliotecas, em um público mais restrito. Enquanto isso, essas que eu citei vão ser para todo o público geral. Quem quiser se conecta e assiste. Eu acho que era isso, Fábio. Vamos ver como é que você vê as coisas, como é que a gente... Então, eu coloquei aqui no bate-papo o link onde vocês podem obter as informações para a venda do livro. Vamos abrir agora para perguntas, como sempre fazemos. Aqueles que quiserem fazer perguntas para a Mazé, escreva o seu nome aqui no bate-papo, aí eu chamo e você abre o seu microfone. Então, vamos lá, quem quer fazer a primeira questão? Escreva o seu nome aqui no... Enquanto... Helena. Helena, pode abrir seu microfone, por favor? Não tem microfone. Escreve então, Helena, aí eu leio aqui sua pergunta. Ela está perguntando sobre a canção Angelitos Negros. Sim, é uma canção que ela cantou, aliás, se poderia ser o momento de apresentar, tá? Um link lá, eu acho que é o último link que é uma gravação da televisão, uma das a última gravação que eu encontrei do trabalho dela na televisão francesa era aquele, quer passar Vamos, pouco? copiei aqui o link, então vamos ouvir não sei quanto tempo dura, a gente ouve e volta para... Tá bom.
Pronto. Podemos mais perguntas? Quem quer fazer perguntas, se inscreva aqui no chat, no bate-papo. Enquanto as pessoas pensam aqui e vão se inscrevendo, eu acho que eu já perguntei para você, Mazé, quando conversamos, mas eu não me lembro. A Maria da Aparecida, você sabe nos registros que você pesquisou, se tem alguma coisa relacionada a ela ter sido professora de canto, de voz, alguma coisa assim, em algum momento da existência dela? Não, professora, eu não tenho registro que ela tenha sido professora de canto, não. E eu acho que era alguma coisa que talvez ela não sabia fazer. Visto a experiência, claro que era uma outra experiência como professora primária num bairro distante do Rio de Janeiro, né, distante do centro, mas como eu conheço outros músicos que são tão fortes que não têm dificuldade em transmitir. Uma coisa é pensar que o outro, ele sabe? Não, é uma pedagogia que eu acho que ela não tinha, mas eu não tenho registro, dedução em relação ao que eu conheço dela, né, porque não, acho que você, né, Fábio, você é pedagogo, e eu acho que é complicado, é uma técnica, né, um conhecimento, é preciso saber fazê-lo. Eu acho que ela não sabia fazer, tal como alguns músicos que eu conheço, o guitarrista, por exemplo, Serge Luc, que é um guitarrista muito conhecido aqui, não sei até que ponto ele é conhecido no Brasil, ele não pode, não é alguma coisa que ele possa fazer, porque ele é muito, conhece muito o instrumento e não é pedagogo. Sim. Eu perguntei porque, principalmente depois desse período em que que você nos relatou que ela sofreu o acidente, né? Uhum. Então, ela parou a carreira lírica dela, então eu fiquei imaginando, quem sabe, se ela, nesse período em que ela também começou a se conectar mais com os artistas da música popular brasileira, mas curioso. Bom, alguém mais perguntas aqui? Temos ainda tempo, temos mais uns 10 minutinhos para perguntas. Enquanto a pergunta não vem, Fábio, uma coisa, vocês viram no Angelitos Negros, é que ela tinha o Jorge Amado, né? Inicialmente, Jorge Amado era um grande amigo dela também, escreveu uma coisa que eu não tenho aqui, eu não posso ler, mas sobre o trabalho dela, muito importante, e ela tinha um programa, nos anos 80, ela tinha um programa de rádio, e que ela entrevistava pessoas muito conhecidas, ela entrevistou vários, né, tipo o Jorge Amado, mas também tipo o nosso escritor Paulo Coelho. Aliás, era uma pessoa, Paulo Coelho, antes de entrevistá-lo, ela teve a editora francesa, Carrière, que fez assim, que não conhecia, alguém no Brasil propôs, o editor dele no Brasil propôs de editar, né, aqui na França, de editar as obras dele, mas aí perguntou, porque ela tinha esse programa, era muito conhecida no mundo brasileiro por aqui, e ela perguntou se Maria da Aparecida conhecia, né, e ela movimentou todo mundo, os amigos que ela tinha aqui no Brasil, e viu que no Brasil era conhecido, mas aqui não era conhecido, ninguém sabia do Paulo Coelho. E ela fez todo esse trabalho, né, porque era muito ligada à artista, fez todo esse trabalho com muita boa vontade, e no livro que ela escreve, a Anne-Marie Carrière, da experiência de que foi editar o Paulo Coelho aqui na França, com ajuda, e depois, a primeira vez que ele veio aqui, né, para o livro que saiu, a Maria da Aparecida serviu de intérprete para ele, e eles viajaram a França toda, a Suíça, né, para comunicar o livro. Então, era alguém que se empenhava muito, né, com os amigos que tinha, com as pessoas que, quando a procurava, era uma pessoa muito,
muito aberta, né? Muito ligada a vários tipos de artistas. O Juan quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Juan. Olá, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, parabéns para a Macé, maravilhoso trabalho. Muito feliz e agradecido de conhecer essa grande artista que não conhecia, primeira vez que escuto falar. E eu gostaria que você comentasse um pouco do processo, de como você, o que incentivou ou levou você a contar-nos a história da Maria Aparecida, que acho interessante, e o procedimento, né, que acho interessante saber como você adquiriu todos esses conhecimentos sobre a vida dela e aqui, enfim, tudo isso. Então, como eu disse, ela morreu, era verão por aqui, as redes sociais, né, ligada com o consulado, perguntou nas redes sociais se alguém conhecia, amigos, né, ou então família, estava à procura de uma família, e eu me interessei, foi um pianista, César Bichner, que é do Espírito Santo, que estudou aqui no Conservatório Nacional de Música, foi ele que, falando com meu marido, perguntou se ele conhecia, ele disse não, depois ele me perguntou, você conhece? Então, o primeiro lugar foi isso, foi uma curiosidade, mas quem é essa pessoa que viveu aqui durante tanto tempo e aparentemente fez muito sucesso e que eu não conhecia, né? Enquanto jornalista, a verdade é que eu trabalhei como jornalista chegando aqui e depois eu fui como eu nunca consegui viver do jornalismo, era freela, então eu fui para uma empresa trabalhar com informação numa empresa. Então, durante muito tempo, eu fiquei sem um contato maior com o do brasileiro. Então, a curiosidade, inicialmente, de saber quem era essa pessoa. Então, eu fui, e aí eu entrei em contato com o consulado, que era onde estavam procurando, depois eu vi nas redes sociais músicos brasileiros que foram procurados para dizer... e aí eu comecei a fazer parte de um grupo que estava à procura da informação, fazia parte, sobretudo, brasileiros, mas tinha também a vizinha dela, que a conheceu no prédio, e que também postou alguma coisa, então eu fui procurando, né, elementos, e aos poucos eu fui vendo, né, fui juntando, então era alguma coisa, e ela ainda estava esperando para ser enterrada, né, foi em junho ainda que eu fiquei sabendo por lá, então ela foi esperando, como todo mundo sai de férias aqui, eu também saí de férias na volta, e aí como é que tá, ninguém enterrou, ainda está esperando, e, né, e trocando ideias com uns com outros, aí até que se enterrou no começo de setembro, mais de 2 meses que ela ficou no Instituto Médico Legal, e indo no enterro, eu conheci pessoas, a pessoa que trabalhava com ela nos últimos anos, a Salomé, que é uma cantora que era amiga dela, essa pessoa que morava no prédio, algumas outras pessoas, né, e depois, né, que eu queria saber, porque quando eu soube que, então, o proprietário pediu à justiça e conseguiu a posse do apartamento, então eu fiquei preocupada com todo o que poderia existir de quadros, ela tinha quadros do Labice, mas menos com essas questões de quadro, eu queria estar interessada no material que ela tinha, eu acho que ela tinha cartas, como a gente viu, ela trocava correspondência com muita gente conhecida no mundo inteiro, e essas cartas, fotografias, né, tudo que ela pôde escrever, os pensamentos, os livros também, que falavam dela, então tudo isso, então fui buscando, né, encontrei amigos dela franceses aqui, uma amiga da Ópera de Bordeaux, em 63, fui encontrando pessoas, fui puxando o fio, né, encontrando pessoas, e cada vez mais impregnada dessa história, porque é formidável, ela cantou e tudo isso, mas essa história de alguém que procura um pai também, né, ela tinha sempre relações com pessoas mais velhas que ela, e eu acho que ela era uma relação, psicologicamente, a gente pode
entender como alguém está procurando sempre o pai. E ela procurou, ela tentou, né, com as pessoas que ela conhecia, a informação sobre o pai, encontrar o pai. Então, é uma pessoa, assim, um personagem muito interessante, fantástico. Então, em todos os níveis, né, porque cantou, eu acho que uma pessoa que cantou a ópera, mas cantou música popular brasileira, cantou folclore, né, eu acho que não é todo dia, né, Fábio, que a gente encontra pessoas desse nível, né, mesmo eu não conhecendo música, eu acho que é um personagem, assim, muito importante, né, quando eu vi as amizades, o que escreveu, né, no livro está repleto, assim, de falas dessas pessoas, de escritores, do Jorge Amado, pessoas que escreveram poesias, mas também sobre, né, o que achava, o que era a vida dela. Então, eu acho um personagem muito rico, por isso eu convido vocês a conhecer mais, né, através da biografia, onde eu conto muito tudo isso. Com certeza é uma personagem muito rica, e como você falou, o aspecto da memória, né? Porque nós temos, infelizmente, essa tendência de se perder os lastros da memória e a história. Então, com certeza, o seu trabalho vai ativar essa memória a respeito dela e também vai abrir, com certeza, caminhos para outras pesquisas que poderão ser feitas. Né? É isso mesmo, eu espero que podem, né, e eu falei com vocês, porque eu não sei se vocês têm que tipo de trabalho que é preciso fazer, né, no final do ano letivo, no final de né, mas eu acho que é um super assunto, né, para os sociólogos também, tem universidades no Brasil ligada não à música, né, mas que tem interesse, né, pelo lado que ela pôde fazer, registrar como uma personagem negra e como uma personagem, né, da pessoa que ela foi. Sim. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Temos um tempinho ainda para mais uma questão, se alguém assim desejar. Bom, não temos, mas se você quiser fazer mais algumas considerações, você fique à vontade. Então, eu queria, sobretudo, convidá-los para ir ver a página, né, Maria da Aparecida, Facebook Maria da Aparecida, Maria da Aparecida é D-A-2Ps, ela sempre dizia Maria da Aparecida com 2 P's, né, Facebook Maria da Aparecida com 2 P's, biografia, então é uma página onde a gente está informando, tem essa página como eu disse, as lives que ainda não estão anunciadas, essa que eu citei, as temáticas, né, fora da próxima sexta-feira, a gente está anunciando, mas muitas outras interações, vocês vão ver o que o Jorge Amado, por exemplo, falou do trabalho dela, e outros depoimentos. Então, a intenção é divulgar, né. Então, seria de ir nessa página, ver colher mais informações, outras informações, ver também, eu acho que esse material que está do Lauro Gomes, que está em duas partes, né, na internet, é importante vocês, tem um trecho da entrevista que não está muito audível e tal, a voz mudou, né, eu acho que com o tempo a gravação não... Mas eu acho que é um documento da maior importância, né, é uma entrevista dela, como são as entrevistas do INA, né, que, em francês, e eu acho da maior importância de recolher. Então, esse Instituto Maria da Aparecida, uma das coisas, quer dizer, está iniciante aí, né, tá começando a ideia de se organizar essas coisas, mas de guardar em algum lugar, né, a intenção minha é de dar todo o material, como eu fiz com os outros livros, todo o material que eu recolhi, entrevistas e tal,
para a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional, eu já falei com eles têm interesse nesse material, todo material que tiver. Então, todo material que eu consultei, por exemplo, da família, do afilhado, ela tinha um afilhado que era filho da pessoa que trabalhava com a mãe dela, o Newton Gomes, que tem material. Então, a ideia seria de recolher todo esse material e doar, né, para uma instituição. Brasil agora, como pode ser digital, né, a gente pode digitalizar todo o material e doar para um lugar onde onde poderia estar esses arquivos, né, aqui na França e no Brasil. Eu acho que talvez encontrar também uma instituição maior que fizesse isso, né, Fábio? Talvez você tivesse alguma ideia, né, que instituição ligada à música poderia recolher também esse tipo de material, tudo que pudesse ser, né, que no lugar só a gente poderia encontrar todas essas gravações, tudo que existe, que a gente pôde recuperar para, né, construir essa memória num só lugar. Sim. Enquanto você falava, eu fiquei lembrando dos áudios, dos vídeos que nós vimos, né? Uhum. E aí fiquei já pensando, como cantor e professor de canto, pensando em alguns aspectos que gostaria de conhecer com mais detalhes sobre ela, que é a questão, por exemplo, a respeito da formação dela em Paris, com os professores com os quais ela estudou, porque, do ponto de vista, focalizando na voz, a voz que ela canta, Carmen, que é uma voz nitidamente de mezzo-soprano, não sei se todos os presentes aqui concordam, como essa voz já se transforma na canção com Valdemar Henrique. Tudo bem que ela está cantando canção folclórica, a maneira de se pensar, a voz é outra, mas e ela também tem digamos assim, o que a gente fala quando pensa a classificação vocal, um biotipo que é de fato de mezzo-soprano. Por exemplo, pelas fotos que eu vejo, ela tem os zigomáticos bem protuberantes, que são características dessa voz mezzo-soprano. Ela era alta, pescoço alongado, então tem várias características que confirmam digamos assim, a classificação vocal, mas certamente seria interessante olhar para essa trajetória com mais detalhes, essa trajetória vocal dela, desde da formação aqui no Brasil até a formação dela na França, o estabelecimento dela como cantora lírica, depois essa transição depois do acidente, né, que ela passou a cantar. Não sei se você comentou, no acidente, ela teve algum problema de mobilidade física? Porque assim, você falou que ela não pôde mais continuar cantando ópera, né? Ela disse que a voz ficou abalada, então não poderia mais cantar uma ópera inteira. Ela cantou trechos de óperas, trechos nos shows, de outras coisas, em outros lugares, recitais, mas ela dizia que ela não podia cantar uma ópera inteira. E também porque eu acho que tinha o esquema, como eu disse, eu não sei até que ponto se tem uma influência a idade, né? Ela tinha mais de 10 anos, que é a idade que ela anunciava, tá? Sim. Então, tem isso. E depois, eu acho, ela dizia nas entrevistas que era muito complicado também ser cantor, que ela vivia com medo de correntes de ar, que ela vivia com medo que é um trabalho todo dia, né, que ela não tinha força de trabalhar todos os dias o necessário para conhecer novas peças, para manter a voz, né. Então, é um trabalho muito importante de cotidiano, né, de estar no ponto, né, para cantar. Sim. Ok, mas então nós, do grupo GPVozia, agradecemos imensamente a sua apresentação desse belíssimo trabalho. Queremos reiterar os nossos parabéns a você por essa
belíssima produção, que certamente vai ser uma produção vai ser de grande sucesso, e mais do que isso, um trabalho importantíssimo para a valorização do trabalho e da memória da Maria da Aparecida. Então, nós queremos agradecer a você imensamente e desejar a você imensamente sucesso nessa trajetória de divulgação do trabalho desse livro. Muito obrigada, Fábio, muito obrigada a vocês todos, né, pela companhia. É isso, eu acho que é um dever de memória, e é por isso que eu fiz, e obrigada por todos, e continue, então, no Facebook, né, na página Facebook, que eu disse, Maria da Aparecida, biografia, onde a gente vai estar informando. E na página da Almeida, onde vocês podem adquirir para os interessados, porque está, Fábio, nesse livro, o que eu conto do trabalho, né, com o professor no Brasil, e também aqui com os professores que ela teve aqui na França. Muito obrigada, legal. Boa noite para vocês, boa tarde, né, vocês estão final de tarde, e eu estou 10h06, como eu disse ao Fábio uma vez, eu durmo com as galinhas. Vamos para aquela. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês, muito obrigada. Um abraço, Mazé. Obrigado a todos e a todas aqui que estiveram conosco. Até mais, boa semana para vocês.